Dando continuidade ao nosso vídeo sobre imunidade, a nossa conversa hoje vai ser só sobre alimentação, porque vocês já sabem o impacto que ela tem na nossa imunidade. O primeiro ponto que a gente precisa considerar é a mastigação quando a gente pensa na nossa imunidade, porque o primeiro processo de digestão ele começa na boca, ele começa na mastigação. Quando os alimentos chegam muito grandes no nosso intestino, naturalmente vai ser muito mais difícil para o corpo fazer esse processo de filtragem. Então, a mastigação é essencial. O segundo ponto que a gente tem que considerar quando a gente pensa na alimentação é o excesso de comida. E mesmo sendo uma comida de boa qualidade, porque é muito difícil no nosso corpo fazer a digestão de grandes volumes. Então, grandes volumes, também a gente tem que ter cuidado, a falta de nutriente. Então, claro, além de grandes volumes, serem alimentos pouco nutritivos, né? Também a gente tem que considerar. Monotonia alimentar é uma outra coisa que a gente precisa cuidar. Eu costumo dizer para os pacientes que a gente não come ração, né? Quanto mais diversificada for a alimentação, mais a gente garante diversidade no nutriente e, por consequência, uma boa imunidade. Ter o mínimo possível de contato com os alimentos inflamatórios, que foi aqueles alimentos que eu falei no vídeo anterior, excesso de leite e derivados, açúcares em geral entra todos, todo o excesso, mesmo o açúcar saudável como mel, por exemplo, se a gente consumir em excesso não é interessante, farinha de trigo, farinha refinada em geral, bebida alcoólica, que eu tinha esquecido e que também faz uma diferença muito grande, excesso de carne vermelha, tudo isso são alimentos que a gente deve evitar o consumo em excesso. Alguns chás, como hortelã, gengibre, cravo, colocar as especiarias que eu falei no vídeo anterior também, a cúrcuma, a pimenta, o golden milk, que vocês veem com muita frequência eu preparar de manhã, que é uma mistura de cúrcuma, pimenta, cardamomo, gengibre, também é uma opção que pode ser usada, que deve ser usada com frequência. Mas de tudo isso que eu falei, talvez a coisa mais importante, é o que mais vai impactar na tua imunidade, é o consumo de frutas, legumes e vegetais. Folhas em geral também. A gente tem que garantir mais ou menos 500 a 600 gramas disso por dia. Isso equivale a 3 frutas e 2 pratos cheios de legumes, folhas e vegetais. E é essencial, porque aí está a maior diversidade de vitaminas e minerais, que é o que garante boa parte da nossa imunidade. Então isso precisa ser a base da alimentação de vocês, tu sendo vegetariano ou não. Isso precisa. Nós somos onívoros, ou seja, a gente consome tudo, mas o onívoro deve ser a base, justamente o consumo de verduras, vegetais, folhas e frutas. A vitamina C, em específico, é uma vitamina essencial para a nossa imunidade. Só que a gente tem que entender que ela fica circulando no nosso sangue depois que a gente consome algum alimento rico até 6 horas. Então o ideal seria que nós consumíssemos alguma fonte de vitamina C a cada 6 horas. Então a gente tem alguns alimentos fontes de vitamina C como a acerola, limão, o kiwi, o pimentão amarelo, espremer o limão é uma boa estratégia, o suco de laranja ou a própria laranja, claro que a gente tem que cuidar a quantidade de açúcar que tem esses alimentos, e o brócolis, o morango, são alimentos que a gente deve consumir a cada 6 horas para garantir a quantidade ideal de vitamina C. Cuidem a suplementação de vitamina C efervescente, que a gente sabe que a absorção é super baixa. Eu gosto de prescrever a vitamina C lipossomal ou a vitamina C revestida, que são formas da gente suplementar, que a gente tem uma absorção infinitamente maior. Então, por consequência, a gente pode suplementar em doses menores. Sem esquecer que a gente tem uma fonte que é muito importante agora no inverno, e para vocês verem como a natureza é sábia, a bergamota é uma fruta que a gente tem basicamente nesse período e ela é uma fonte importantíssima de vitamina C. Então, consumam com uma frequência maior os alimentos que estão na época que a natureza nos dá. A própolis, principalmente o extrato alcoólico, que tem uma ação importantíssima a nível imunológico. Quando a gente está fazendo uso, em média, de 2 a 3 vezes ao dia, né? Eu oriento geralmente uma sagradamente. Quando tu vê que tu tá ficando resfriado, aumenta um pouquinho para 2 a 3 vezes ao dia. 25 gotinhas, pode ser colocado no teu suco de limão, pode ser colocado em outra fruta rica em vitamina C, que também a gente tem uma melhora dessa absorção. O alho também é muito interessante usar nesse período.
Pode ser usado macerado cru, para quem não tolera muito. O cozido, ele já diminui, frito, cozido, ele diminui bastante a quantidade de nutriente que tem. Então, pode ser usado, quem não tolera, consumir ele macerado cru. Pode ser em cápsula. O óleo de alho, umas 500 miligramas 3 vezes ao dia. Os prebióticos, que a gente já falou no vídeo lá sobre microbiota, sobre disbiose e nesse primeiro vídeo, os prebióticos são fibras que alimentam as nossas bactérias, que alimentam os probióticos. Aqui a gente tem as beta-glucanas da aveia, a gente tem a biomassa de banana verde, a gente tem a chicória, o alho, a cebola. Então são coisas que a gente consome com muita frequência no nosso dia a dia, né? Os probióticos, para a gente povoar com uma maior quantidade de bactérias no nosso intestino, que pode, se for de fonte alimentar, pode ser o kefir, a kombucha, ou a suplementação mesmo, que a gente já tem hoje com facilidade. Eu gosto sempre de orientar o uso de várias cepas, de vários tipos de bactérias, e não uma única, e algumas vitaminas e minerais em específico, e aqui é essencial falar que não tem como a gente suplementar o que a gente não sabe o que precisa. Então por isso que eu reforço muito a importância da gente fazer os exames de sangue e ver o que realmente a gente precisa suplementar e em que dose precisa. Porque a deficiência de algumas vitaminas e minerais, ela nos gera uma série de problemas, mas o excesso de algumas também. Então usar polivitamínico nesse período de inverno é uma coisa que também eu oriento vocês não fazerem. Não tem problema. Tem problema se vocês usarem doses acima do recomendado de algumas vitaminas e minerais em específico. Então, façam os exames e avaliem quanto que vocês precisam e o que realmente vocês precisam na suplementação de vitaminas e minerais. Então, como a gente já falou, a vitamina C, ela deve ser, dar uma atenção maior como alimento e, se necessário, suplemento. Então a gente tem que dosar primeiro, já falei as fontes. Depois a gente tem um outro nutriente que daí tem que ser suplementado, que é a vitamina D, também deve ser dosada. O selênio, que é um precursor de uma série de ações no nosso corpo, deve ser dosado também. A gente tem como maior fonte as castanhas, castanha do Pará, que em média umas 2 a 3 já nos garante uma boa quantidade, se não deve ser dosada e suplementada se necessário. O zinco é um outro mineral que deve ser dosado e que nesse período a gente deve dar uma atenção maior. A gente encontra no chocolate amargo, na amêndoa, no amendoim. Então a gente tem uma gama grande de alimentos, só que a gente sabe que o nosso solo não é muito rico em zinco, né? Então por isso que eu pego tanto exame de sangue com deficiência. O ferro, na verdade a ferritina deve ser dosada, para que, se necessário, o ferro deve ser suplementado também. Ou a gente dá uma atenção maior, a carne vermelha é uma das maiores fontes, né, de ferro, mas eles devem estar muito bem estáveis para a gente garantir a nossa imunidade. Para a gente fechar esse vídeo sobre alimentação e imunidade, é importante lembrar que existem alguns nutrientes que eles vão precisar ser suplementados, porque pela alimentação vai ser muito difícil a gente ter. Então aqui a gente tem a quercetina, que é uma suplementação bem interessante, a vitamina D, como eu já falei para vocês, a glutamina, o ômega 3, a clorela, a N-acetilcisteína, o NAC, é interessante, o complexo B, que eu particularmente acho bem importante a suplementação dele, e o magnésio, que eu acho essencial suplementar. Por 2 motivos: estresse depleta magnésio e o consumo em excesso de açúcar também. Além de que a gente tem um solo extremamente pobre. E é por isso que quando eu pego pelos exames de sangue a quantidade de magnésio, pelos exames bioquímicos é extremamente baixo. E é por isso que então, tem se falado tanto da suplementação de magnésio. Se vocês gostaram dessa sequência de 2 vídeos sobre imunidade, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que pode ser interessante, com quem vocês acham que pode ajudar. Se inscrevam no canal e ativem as notificações.